Olá, mais uma vez nós vamos dar sequência na leitura do livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Hoje nós vamos começar o quarto tópico, que trabalha a seguinte questão, ou o seguinte tema: o que existe por trás da lei? O que existe por trás da lei? Gostaria de lembrar que esse livro é fruto de uma série de reportagens ou de programas que ele fez na rádio na época da Segunda Guerra Mundial, onde o questionamento era: se Deus existe, por que há tanta maldade? Se Deus existe, por que há tanta guerra? Então vamos começar a leitura do quarto tópico. Vamos fazer um resumo de tudo o que vimos até aqui. No caso das pedras, das árvores e das coisas dessa natureza, o que chamamos de lei natural pode não ser nada além de uma força de expressão. Quando você diz que a natureza é governada por certas leis, quer dizer que apenas que a natureza, de fato, se comporta de certa forma. As chamadas leis talvez não tenham realidade própria, talvez não estejam além e acima dos fatos que podemos observar. No caso do homem, porém, percebemos que as coisas não são bem assim. A lei da natureza humana, ou a lei do certo e do errado, é algo que transcende os fatos do comportamento humano. Neste caso, além dos fatos em si, existe outra coisa, uma verdadeira lei que não inventamos, a qual sabemos que devemos obedecer. Dentro desse prisma, quero considerar agora o que isso nos diz sobre o universo em que vivemos. Desde que o homem se tornou capaz de pensar, ele se pergunta no que consiste o universo e como ele veio a existir. A grosso modo, 2 pontos de vista foram sustentados. O primeiro deles é o que chamamos de materialista. Quem o adota afirma que a matéria e o espaço simplesmente existem e sempre existiram. Ninguém sabe por quê. A matéria, que se comporta de formas fixas, veio por algum acidente a produzir criaturas como nós, criaturas capazes de pensar, de refletir. Numa chance em 1000, um corpo se chocou contra o Sol e gerou os planetas. Por outra chance, infinitamente mais, as substâncias químicas necessárias à vida e a temperatura correta se fizeram presentes num desses planetas, e assim uma parte da matéria desse planeta ganhou vida. Depois, por uma longuíssima série de coincidências, as criaturas viventes se desenvolveram até se tornarem seres como nós. O outro ponto de vista é o religioso. Segundo ele, o que existe por trás do universo se assemelha mais a uma mente que a qualquer outra coisa conhecida. Ou seja, é algo consciente e dotado de objetivos e preferências. De acordo com essa visão, esse ser criou o universo. Alguns dos seus desígnios são ocultos, enquanto outros são bastante claros: produzir criaturas semelhantes a si mesmo. Quero dizer semelhantes na medida em que possuem mentes. Por favor, não pensem que um destes pontos de vista era sustentado há muito tempo e aos poucos foi cedendo lugar a outro. Onde quer que tenha havido homens pensantes,
os dois pontos de vista sempre apareceram de uma forma ou de outra. Notem também que, para saber qual deles é o correto, não podemos apelar à ciência no sentido comum dessa palavra. A ciência funciona a partir da experiência e observa como as coisas se comportam. Todo enunciado científico, por mais complicado que pareça, à primeira vista, na verdade, significa algo como: apontei o telescópio para tal parte do céu às 2h20 do dia 15 de janeiro e vi tal e tal fenômeno. Ou coloquei um pouco deste material num recipiente, aqueci-o a uma temperatura X e tal coisa aconteceu. Não pensem que eu esteja desmerecendo a ciência, mas estou apenas mostrando para que serve. Quanto mais sério for o homem de ciência, mais, no meu entender, ele concordará comigo quanto ao papel dela. Papel, aliás, extremamente útil e necessário. Agora, perguntas como: por que algo veio a existir? E será que existe algo de outra espécie, por trás das coisas que a ciência observa? Não são perguntas científicas. Se existe algo por trás, ou ele há de manter-se totalmente conhecido para o homem, ou far-se-á revelar por outros meios. A ciência não pode dizer nem que existe e nem que não existe. E os verdadeiros cientistas geralmente não fazem essas declarações. São quase sempre jornalistas e romancistas de sucesso que as produzem a partir de informações coletadas em manuais de ciência popular e assimiladas de maneira imperfeita. Afinal de contas, tudo não passa de uma questão de bom senso. Suponha que a ciência algum dia se tornasse completa, tendo conhecimento total de cada mínimo detalhe do universo. Não é óbvio que perguntas como: por que existe um universo? Ou por que ele continua existindo? E qual o significado de sua existência? Continuariam intactas? Deveríamos perder as esperanças, deveríamos perder as esperanças não fosse por um detalhe. No universo inteiro existe uma coisa, e somente uma, que nós conhecemos melhor do que conheceríamos se contássemos somente com a observação externa. Essa coisa é o ser humano. Nós não nos limitamos a observar o ser humano. Nós somos seres humanos. Nesse caso, podemos dizer que as informações que possuímos vêm de dentro. Estamos a par do assunto. Por causa disso, sabemos que os seres humanos estão sujeitos a uma lei moral que não foi criada por eles, que não conseguem tirar do seu horizonte mesmo quando tentam, e a qual sabem que podem obedecer. Alguém que estudasse o homem de fora, da maneira como estudamos a eletricidade ou os repolhos, sem conhecer a nossa língua e, portanto, impossibilitado de obter conhecimento do nosso interior, não teria a mais vaga ideia da existência dessa lei moral a partir da observação de nossos atos. Como poderia ter? Suas observações se resumiram ao que fazemos, ao passo que essa lei diz a respeito ao que deveríamos fazer. Do mesmo modo, se existe algo acima ou por trás dos fatos observados sobre as pedras ou sobre o clima, nós estudamos de fora
não temos a menor esperança de descobrir o que ele é. A natureza da questão é a seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhuma razão especial, ou se existe por trás dele um poder que produziu tal como o conhecemos. Uma vez que esse poder, se ele existe, não seria um dos fatos observados, mas a realidade que os produziu. A mera observação dos fenômenos não pode encontrá-lo. Existe apenas um caso no qual podemos saber se esse algo mais existe, a saber, o nosso caso. E nesse caso, constatamos que existe. Ou examinemos a questão de outro ângulo. Se existe um poder exterior que controlasse o universo, ele não poderia se revelar para nós como dos fatos do próprio universo. Da mesma forma que o arquiteto de uma casa não pode ser uma de suas escadas, paredes ou lareira. A única maneira pela qual podemos esperar que esta força se manifeste é dentro de nós mesmos, como uma influência, uma voz de comando que tente nos levar a adotar uma determinada conduta. É justamente isso que descobrimos dentro de nós. Já não deveríamos ficar com a pulga atrás da orelha? No único caso em que podemos encontrar uma resposta, ela é positiva. Nos outros, em que não há respostas, entendemos por que não podemos encontrá-las. Suponha que alguém me perguntasse acerca de um homem de uniforme azul que passa de casa em casa depositando envelopes de papel em cada uma delas, porque, afinal, eu concluo que dentro dos envelopes existem cartas. Eu responderia: porque sempre que ele deixa envelopes parecidos na minha casa, dentro deles há uma carta para mim. Se o interlocutor objetasse: mas você nunca viu as cartas que supõem que as outras pessoas recebam? Eu diria: é claro que não, e nem quero vê-las, porque não foram endereçadas a mim. Eu imagino o conteúdo dos envelopes que não posso abrir pelos dos envelopes que posso abrir. O mesmo se dá aqui. O único envelope que posso abrir é o ser humano. Quando faço, e especialmente quando abro o ser humano chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo, mas que vivo sob uma lei que algo ou alguém quer que eu me comporte de determinada forma. E é claro que não acho que, se pudesse entrar na existência de uma pedra ou de uma árvore, encontraria exatamente a mesma coisa. Assim como não acho que as pessoas da minha rua recebam exatamente as mesmas cartas do que eu. Pois bem, devo concluir que a pedra, por exemplo, tem de obedecer à lei da gravidade. Que enquanto o missivista se limita a aconselhar-me a obedecer à lei da minha natureza, ele obriga a pedra a obedecer às leis de sua natureza pétrea. O que não consigo negar é que em ambos os casos existe, por assim dizer, esse missivista, um poder por trás dos fatos, um diretor, um guia. Não pense que estou indo mais rápido do que estou na realidade. Ainda não estou nem perto do Deus da teologia cristã. Tudo o que obtive até aqui é evidência de algo que dirige o universo e que se manifesta em mim
como uma lei que me incita a praticar o certo e me faz sentir incomodado e responsável pelos meus erros. Segundo, me parece temos de supor que esse algo é mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa conhecida. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria. E ninguém jamais viu um pedaço de matéria dar instruções a alguém. É claro, porém, que não precisa ser muito parecido com uma mente, muito menos com uma pessoa. No próximo capítulo, vamos tentar descobrir mais a seu respeito. Apenas uma advertência. Houve muita conversa fajuta a respeito de Deus nos últimos 100 anos. E não é isso que tenho a oferecer, conversa fajuta. Esqueça tudo o que ouviu. Agora, preciso, nesse exato momento, dar um adendo em forma de uma nota de esclarecimento. E essa nota é a seguinte. Abre parênteses. Para manter essa sessão curta, o suficiente para ir ao ar, só mencionei os pontos de vista materialista e religioso. Para completar o quadro, tenho de mencionar o ponto de vista intermediário entre os dois, a chamada filosofia da força vital, ou evolução criativa, ou evolução emergente, cuja exposição mais brilhante e arguta encontra-se nas obras de Bernard Shaw, ao passo que a mais profunda nas de Bergson. Seus defensores dizem que as pequenas variações pelas quais a vida neste planeta evoluiu, das formas mais simples à forma humana, à forma humana, não ocorreram em virtude do acaso, mas sim pelo esforço e pela intenção de uma força vital. Quando fazem tais afirmações, devemos perguntar se por força vital essas pessoas entendem algo semelhante a uma mente ou não. Se for semelhante, uma mente que traz a vida, a existência e a conduz à perfeição. Não é outra coisa senão Deus. E seu ponto de vista é idêntico ao religioso. Se não for semelhante, qual o sentido então de dizer que algo sem mente faça um esforço e tenha uma intenção? Este argumento me parece fatal para esse ponto de vista. Uma das razões pelas quais as pessoas julgam a evolução criativa tão somente atraente é que ela dá o consolo emocional da crença em Deus, sem impor as consequências desagradáveis desta. Quando nos sentimos ótimos e o sol brilha lá fora e não queremos acreditar que o universo inteiro se produz a uma dança mecânica de átomos, é reconfortante pensar nessa gigantesca e misteriosa força evoluindo pelos séculos e nos carregando em sua crista. Se por outro lado queremos fazer algo escuso à força vital, que não passa de uma força cega, sem moral e sem discernimento, nunca vai nos atrapalhar como fazia o aborrecido Deus que nos foi ensinado quando éramos crianças. A força vital é como um Deus domesticado. Você pode tirá-lo de dentro da caixa sempre que quiser, mas ele não vai incomodá-lo, em ocasião alguma. Todas as coisas boas da religião sem custo nenhum. Não será a força vital a maior invenção da fantasia humana que o mundo jamais viu? Terminamos aqui
a leitura de mais essa parte do livro do C.S. Lewis. Aguarde o próximo episódio e até a próxima leitura. Deus abençoe a todos.